interessante. E naquela ocasião, um bonde tinha saído de circulação em Porto Alegre e tinha se tornado uma igreja esse bonde. Então, no meio-dia, todos que moravam perto, trabalhavam perto, se reuniam nesse bonde, e era uma coisa especial de todas as denominações, algo muito lindo. Então, esses vencedores estiveram lá e foi muito interessante, porque era a primeira vez que eu via um trabalho deles, e era um trabalho descontraído, era um trabalho diferente de tudo aquilo que eu já tinha visto como novo convertido até então. E ele chegou e disse assim que houve um determinado dia que alguém chegou em casa para dormir e foi fechando as portas e tudo, e deitou. Quando deitou, ouviu um grito, e o grito era gol! E aí ele levanta assustado, vai olhar se tinha deixado a televisão ligada, ou o rádio, alguma coisa, e estava tudo desligado. E ele disse, não, deve ser que eu sonhei com isso e tal. E ele deita para dormir, e daqui a pouco, gol! Ele levanta de novo e abre as portas, vê se alguém do lado de fora, um carro, alguma coisa, não era nada. Aí de repente, quando ele vai deitar na cama, ele vê a marca do lençol. Era Santista. Bem, meus parabéns pela vitória daqueles que estavam torcendo aí. Que Deus nos abençoe grandemente. Mas a palavra da vida já andava na frente, já, de repente, torcendo pelos santos. Glória a Deus. Queridos, queremos meditar na palavra de Deus essa noite. Gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus juntamente comigo. Aleluia. No Evangelho de Mateus, no capítulo 16, Evangelho de Mateus, capítulo 16, e versículo 17 em diante diz: Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 17 diz: Respondeu-lhes Jesus: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, pois não foi a carne e o sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? É interessante, queridos, que quando nós nos referimos à igreja que fazemos parte, como é que nós falamos? Nós dizemos que a igreja a gente faz parte da igreja. E quando nos referimos a ela para alguém, nós dizemos a minha igreja. A minha igreja. Nós dizemos, é ou não é? E quando não, nós dizemos assim, a igreja do pastor Jonas. É assim ou não? Não é? É uma forma, uma maneira que nós temos de falar. Mas na verdade, quem tem o direito de dizer isso? Minha igreja é quem mesmo? Jesus. Ele, na verdade, tem o direito de dizer isso. Minha igreja. Ele morreu por essa igreja. E ele ganhou essa igreja. Essa igreja, então, se tornou dele. Agora ele está dizendo, então, que a igreja é minha. Apareceu Pedro aqui com uma revelação. E Jesus fica maravilhado pela revelação que ele teve. Reconhece que foi o Pai que havia revelado para ele. Porém, ele vai dizer para Pedro algo mais importante. Olha, Pedro, você é pedra, mas sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. De que pedra ele estava falando? Ele é a pedra angular de esquina que os trabalhadores judeus rejeitaram. Ele é a pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Eu quero dizer aos amados que pedra angular eu imaginava de muito jeito.
muitas maneiras. E eu imaginava que era pedra de esquina, que a gente pode colocar uma corda, um barbante e puxar para trazer tudo bem alinhado, a colocação dos tijolos que vão ser colocados depois. Eu pensava que era isso. E aí eu fiz uma viagem a Israel. Deus nos deu essa graça e nós fomos lá. E quando chegamos lá, estivemos numa área de kibbutz, e a pessoa que trabalhava nos kibbutz, que era um judeu, veio e diz assim: você sabe o que é a pedra angular de esquina? E eu mesmo levantei a mão, porque eu imaginava que eu sabia. E ele disse assim: pois é, eu tenho a impressão que a maioria de vocês não sabe. E aí ele começou a fazer uma coisa redonda de pedras, e a pedra que trava para que não caia é a pedra angular de esquina. É interessante, não é, irmãos? E ele está dizendo assim: eu sou a pedra angular de esquina, e aí vai ser construída a minha igreja. Agora, como é que nós andamos nesse mundo hoje? As igrejas precisam ser registradas, elas precisam estar legalizadas em qualquer lugar do mundo para atuar. Ela tem as suas obrigações legais e tudo mais. E às vezes nós esbarramos apenas nessa parte legal da igreja. Mas existe uma outra parte, que é a que eu quero tomar por base para falar para vocês hoje. Existe uma outra esfera da igreja, que não é essa esfera legal, que é a esfera pela qual Jesus Cristo morreu. Jesus Cristo não morreu por legalização de nenhuma delas, mas Ele morreu pela igreja. E a igreja, nesse caso, não é um prédio. Nós temos a impressão de falar do prédio, nós usamos como referência o prédio, mas na verdade a igreja é um corpo. A igreja não é uma coisa morta, ela não é uma instituição, ela é um organismo vivo, e ela precisa demonstrar que realmente está viva. Eu quero nesta noite, começando essa mensagem, dizer para você: dá uma mexida no seu lugar. Depois que você se mexer, se levante, abrace alguém. Vamos ver, quero ver isso. Vamos lá, se levante do seu lugar, dá uma mexida aí, abrace alguém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Se você já fez isso, tome assento agora. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu perguntaria: você recebeu algum abraço de algum morto aqui essa noite? Não? Aleluia. Respondam para mim em coro assim: estamos vivos, pastor. Fica aí. Esse é o ponto que Jesus deseja em relação à sua igreja. Que nós não só estejamos vivos do ponto de vista natural da vida, mas que a gente tenha vida espiritual para poder realmente desempenhar aquilo que o corpo é capaz de fazer. Irmãos, vocês se abraçaram, mas nenhum de nós imagina o que acontece dentro do corpo de cada um de nós. Ninguém para pensar o quanto de trabalho que tem, não é? Um coração que pulsa, um pulmão que trabalha com ar e purificando através do ar o sangue, e que leva o sangue purificado para o coração, e o coração bombeia para todo o organismo. Tudo isso a gente não percebe no abraço. A gente não percebe no abraço que tem defesa do organismo trabalhando, que os leucócitos fazem uma guerra para combater toda e qualquer infecção e qualquer doença, que há uma batalha dentro de nós. Nós não percebemos isso. Nós não percebemos que dentro de nós há uma série de órgãos e todos trabalham um
esteja bem, porque ele é um corpo vivo. Veias que ramificam com sangue em todos os lugares, para que tudo esteja bem. É algo muito incrível, não é, irmãos? Algumas pessoas até chegam a brincar um pouquinho com isso. E chega a dizer até que há tantas coisas extraordinárias no nosso corpo, que tem 20 metros de cal, cada um de nós no corpo, que poderia pintar 20 metros de parede com cal. Que tem enxofre no nosso organismo, que daria para matar as pulgas de 3 cachorros de porte médio. Então há coisas extraordinárias dentro do nosso corpo, que atestam o quê? Que nós estamos vivos. Amém? Pois nesta noite eu vim dizer para vocês que essa igreja que Jesus se referiu, eu edificarei a minha igreja sobre esta pedra, que era diferente de Pedro, ainda que ele fosse também uma pedra, ainda que ele pudesse fazer parte do edifício, a pedra angular era ele. E ele queria uma igreja que fosse viva para estar realmente representando. Cristo em relação à igreja é o que, irmãos? Ele é a cabeça. E vocês já viram uma cabeça andando por aí sem corpo? Não? Já viram? Não, a gente não consegue, isso é uma anomalia. Se acontecesse uma coisa dessa ali, alguém ia fazer um filme. Os fantasmas estão passando na frente da igreja plenitude. Não é? Porque isso não existe, isso não é. Isso pode ser até uma ficção de filme. Não é? Hoje no computador dá para fazer uma porção de coisas. Mas isso não é o normal. O normal é passar uma cabeça que tem um corpo juntamente nela. E é esse o ponto nesta noite. Jesus é a cabeça e ele tem um corpo. E o corpo é eu e você. O corpo somos nós. Nós precisamos exalar essa vida que a cabeça oferece, essa direção que a cabeça oferece, fazer com que o corpo realmente funcione. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu queria pedir que essa ala aqui se levantasse e fosse dando as mãos, assim, as mãos, até o final. Vamos ver aqui. Se levante. Pode dar as mãos na cadeira mesmo, não sai da cadeira. Assim, vai virando, dando as mãos, vai lá. Vamos chegar até o final, dando as mãos. De mão dada fica o grupo todo até o final. Vamos lá. Aí a gente poderia dizer assim: dentro de uma veia do organismo está todo esse grupo aí, e eles são leucócitos. Vocês são os guerreiros, são defensores. Vocês vão lá, lutam contra as bactérias, lutam contra os vírus e tal. Vocês fazem esse trabalho. Vocês ficariam satisfeitos? Esse leucócito para mim está de bom tamanho. Um defensor está de bom tamanho. O que vocês acham? Todo mundo concorda aí? Talvez o assunto seja um pouco estranho, não é? Mas sentem que nós vamos seguir a nossa caminhada. Deus, na verdade, está querendo que a igreja entenda que ela é um corpo e esse corpo precisa funcionar. Na visão do apóstolo Paulo, deveria funcionar juntas, medula, tudo deveria estar em pleno funcionamento e deveria funcionar de uma tal maneira que tudo andasse bem, que nada se perdesse. Porque se existe uma coisa que Jesus fez menção em 3 parábolas, é que ele não admite perda, irmãos. Nas 100 ovelhas, o pastor deixou 99 e foi atrás de uma que estava perdida, porque aquela perdida era interessante para completar 100. Nas 10 dracmas, a mulher disse: não, eu vou procurar, ela tinha perdido uma. Em 100 perdeu uma, perdeu 1%. Em 10 perdeu uma, perdeu 10%. E a mulher foi, trabalhou diligentemente até que achou. E quando achou, fez festa com as amigas e havia algo de especial. E por fim eram 2 filhos, e um se perdeu.
E quando foi achado, o pai mandou matar um novilho cevado, porque agora tinha perdido 50%. Pois eu quero dizer para vocês que, na verdade, eles tinham perdido, nessa parábola, 100%. Porque o outro filho que tinha ficado, ele também estava perdido dentro de casa. Ele estava todo cheio de problemas, estava todo cheio de traumas, todo cheio de más compreensões, todo cheio de ciúme, todo cheio de zelo. Estava na casa, mas não usufruía da casa. Estava na casa e não se beneficiava, porque ele também estava perdido dentro de casa. E o outro se perdeu do lado de fora. Mas quando chega, o pai faz uma festa, celebra, e tanto que chega é restaurado, como aquele que estava também. O pai põe as mãos na cabeça e diz: meu filho, você está dizendo que não tem nem um cabrito para comer com os teus amigos? Tudo que eu tenho é teu. Diga isso para a pessoa que está do seu lado. Deus está dizendo: tudo que Ele tem é teu. Diga isso. Amém? Tudo que Ele tem é teu. É algo interessante. Ele não quer admitir perda, Ele quer ganhos. Ele quer que as coisas aconteçam. E só tem um jeito de acontecer, irmãos. Ele tem a igreja para trabalhar. Ele não tem uma outra maneira, ele não tem uma outra organização, ele não tem uma outra instituição, ele não tem um outro plano, ele não tem um outro objetivo, um outro propósito que não seja a igreja. E quando você vem a Cristo, Ele quer tomar você e dizer assim: você está fazendo parte do meu corpo, e eu quero que você funcione nele. Amém? Que você funcione nele. Quando a gente quebra um dedo, o resto do organismo diz assim: não é eu, então foi o dedo, sabe? Ele vai sarar algum dia. É assim que o organismo reage? Não, o corpo todo batalha, todo o corpo sente dor, há uma manifestação, há algo glorioso. É isso que eu gostaria que nesta noite nós saíssemos daqui entendendo. Como primeira coisa em relação à questão do corpo: um se interessa pelo outro, o outro é importante. Se o outro estiver mal, todo o corpo acaba sendo prejudicado. Então vamos restaurar aquele, para que aquele na verdade esteja bem. Para quem veio hoje de manhã, eu citei um psicólogo chileno que escreveu um livro dizendo: curar também é tarefa da igreja. Amém? Então a igreja que ele edificou, essa igreja, numa pedra inabalável, essa igreja ele conta com ela, para ela desenvolver e fazer o seu trabalho. Amém, queridos? Uma outra coisa interessante que quero falar para vocês: qual é a perspectiva que geralmente nós temos quando dizemos assim: hoje vou estar no culto, está no horário? O que é que nos move? O que é que nos impulsiona a tomar aquela decisão e levar a cabo aquela decisão? O que nos impulsiona geralmente é um desejo: eu quero uma bênção, eu quero uma bênção nisso, eu quero que o Senhor fale comigo em tal área, eu quero que aconteça uma coisa desse nível, dessa forma, eu preciso de um sinal, eu preciso disso, e eu vou lá para receber isso, eu quero uma cura. E aí a pessoa vem. Irmãos, essa motivação aparentemente ela é certa, mas na verdade ela é errada. Você deveria vir como corpo para glorificar a cabeça. A cabeça precisa ser glorificada, Cristo precisa ser glorificado. Então o corpo se reúne em primeira instância não para receber, ele se reúne em primeira instância para dar. Amém? Deveria já sair de casa, já com a mão levantada, já: Senhor, eu vou ter o privilégio de te adorar nessa noite. Eu não vejo a hora de poder chegar na igreja. Eu quero chegar já exaltando o teu nome, te reconhecendo como Senhor. Eu quero te entronizar aqui nessa cidade. Eu quero, Senhor, que realmente a obra tua se complete, que o número dos escolhidos possa ser preenchido, e nós possamos acontecer os milagres celestiais, então, acontecendo de repente um rapto da igreja. Amém? Amém.
Os americanos dizem assim, os ingleses também: olá, tem alguém aí? Não é? Porque na verdade precisamos de uma reação de vocês. E a reação de vocês é dizer: não, eu estou entendendo, eu quero fazer parte, eu não vou me excluir disso. A igreja é dele e eu sou parte dessa igreja que é dele. Mas que parte do corpo nós somos? Se é o dedo, se é a unha, se é a mão, se é o braço, se é uma perna, se é o pé, se é o dedo do pé, se é o cabelo. Não importa que parte sejamos, o que importa é que fazemos parte do corpo. Amém, irmão? Mas ser unha é muito pouco. Dá uma martelada na unha para ver. Ela é uma proteção. E quando a gente dá uma martelada, a gente percebe que o estrago poderia ser muito pior se ela não estivesse ali. Ela tem uma importância. Jesus está dizendo assim: a minha igreja não é aleijada, a minha igreja não é defeituosa, a minha igreja não tem problemas, ela funciona plenamente, ela tem todos os órgãos, os internos, os externos, todos funcionam e todos se ajudam. Amém, irmão? Oh, glória a Deus. Sabe o que eu sinto no meu coração, na minha alma nessa noite, irmãos? Que o vale de Ezequiel, em primeira instância, é uma visão de Israel, e é uma visão de que Deus ia ressuscitar o povo israelita como nação. Mas o vale de Ezequiel revela muitas coisas para nós. Alguns por aí certamente já viram um filme chamado Múmia. E é bem interessante de ver, muitos efeitos e tudo mais e tal. Mas eu quero dizer para vocês que o Spielberg, que é um judeu, não se antenou, ele não ainda entendeu que o filme que ele deveria fazer era do Vale de Ossos Secos. Esse era o filme. Esse era um filme extraordinário, esse ia ser recorde de bilheteria, esse seria fantástico em todos os sentidos. Mas por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque, queridos irmãos, na época de Ezequiel não tinha helicóptero, mas a sensação que eu tenho é que um helicóptero pegou Ezequiel e veio com ele pelo ar, e veio, e derrubou ele no meio do vale. E quando ele caiu no meio do vale, ele disse: que é isso? Era osso para o lado da frente, era osso para trás, era osso para a direita, era osso para a esquerda, era osso por todo lado. E ele deve estar pensando assim: será que me largou aqui para morrer também e ficar tão seco como esses ossos? Aí de repente o Senhor fala com ele: Ezequiel, acaso poderão reviver esses ossos? Ele acha muito difícil essa pergunta e devolve para Deus e diz: Senhor, tu o sabes. Aí o Senhor pode ter dito para ele, eu poderia dizer para ele: já que você devolveu para mim, então profetiza sobre esses ossos. Irmãos, Deus mesmo não poderia profetizar? O que vocês acham? Deus não é todo poderoso, Ele não pode fazer todas as coisas, não há impossibilidade nenhuma para Ele, mas Ele deseja que alguém faça um trabalho, e Ele disse: profetiza, filho do homem, sobre esses ossos secos, para que se juntem um ao outro. Imagina a cena, irmãos, milhares de ossos ali, quem sabe milhões de ossos. De repente os ossos começaram a voar. Cada osso sabia o osso que pertencia ao seu DNA. E começou aquele voo para cá, e voo para o lado, e voo para o outro lado, e ele assistindo aquilo. De repente alguns vinham na direção dele, um fêmur, por exemplo, voando assim, tá? E veio na direção dele um osso grande e tudo mais, e ele, aí passou o osso, e aí o osso vai lá, fica no lugar, e daqui a pouco começa a se juntar. Imagina os dedinhos da mão, esses ossinhos aqui, os ossinhos do pé, não é? E a gente às vezes nem sabe o nome correto, não é? Um diz que é tarso,
tarso, outro diz que é metatarso, outro isso, outro aquilo, mas na verdade são nomes que não se usam convencionalmente, e de repente tudo foi se juntando, e agora estavam os esqueletos todos completos. Eu imagino que o Ezequiel disse: uau, que obra, que coisa extraordinária. E aí ele pensou: bom, a minha missão está cumprida agora. Aí o Senhor diz para ele assim: agora você profetiza que venha pele sobre eles, tendões, e que eles fiquem completamente cobertos, esses ossos. E ele profetiza, e de repente assim um milagre que não subiu na cabeça de nenhum cineasta começou a acontecer. A carne derrubando, os nervos e as veias e tudo mais, e foi cobrindo e cobrindo, e cobriu todos aqueles ossos, a mão foi cobrindo os ossinhos e tal, foram se juntando, e agora tudo estava, e agora podia de repente até funcionar, estava pronto para funcionar. E aí ele diz assim: filho do homem, profetiza agora sobre os 4 ventos da terra, para que venha o Espírito sobre eles, para que vivam. E ele profetizou.